Olá pessoal, no vídeo passado nós utilizamos o kubectl para gerar um arquivo com formato YAML, parecido com esse da figura que a gente vê aqui, e utilizamos ele para criar nosso primeiro deployment. A ideia do vídeo de hoje não é focar tanto na sintaxe de arquivos YAML, mas sim no que significa cada linha do arquivo do deployment, uma vez que daqui para frente vamos usar esse tipo de arquivo para criar recursos no Kubernetes. No vídeo 5, eu falei um pouco da estrutura de arquivos YAML. Então hoje vou somente comentar que o nome YAML vem do acrônimo recursivo que a gente vê aqui, ou seja, YAML Ent Markup Language, que em português significa YAML não é uma linguagem de marcação. Diferentemente de um arquivo HTML, por exemplo, no arquivo YAML nós não vamos abrir e fechar tags como head ou body que são utilizadas no HTML. Em vez disso, esse tipo de arquivo utiliza o formato chave-valor, como podemos ver nessa linha, onde kind é a chave e deployment é o valor associado a essa chave. Vamos relembrar o que nós fizemos no vídeo passado. Primeiro, nós utilizamos o kubectl para criar o arquivo server.yaml. Nesse comando, nós pedimos para o kubectl criar um deployment com o nome nginx, somente do lado do cliente, ou seja, não será criado recurso lá no servidor, usando a imagem nginx e o formato do arquivo é YAML. E ele foi jogado no arquivo server.yaml. Depois, nós utilizamos o kubectl para aplicar esse arquivo e efetivamente criar o recurso lá no cluster Kubernetes. Porém, devo acrescentar uma informação. Além de arquivos do tipo YAML, a API do Kubernetes também aceita arquivos JSON. Eles são compatíveis, dá para você transformar um no outro. Porém, o mais comum nos exemplos e o que é recomendado pela própria documentação do Kubernetes é a utilização do arquivo YAML. Apesar do JSON ser bastante popular por causa de APIs REST, o YAML é mais fácil de ser lido por humanos, porque ele é um arquivo mais enxuto. Então, para a gente ver como é possível fazer essa conversão de um para o outro, vamos utilizar a ferramenta Convert YAML to JSON da empresa BrowserLink. Então, pessoal, estou aqui no site da ferramenta, o link está na descrição do vídeo. Está gostando do vídeo? Então deixa o seu like para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e a gente crescer a comunidade de DevOps, Cloud e desenvolvimento aqui no Brasil. E aqui a gente tem um espaço que a gente pode colar o nosso YAML e ele vai mostrar como fica a saída em JSON. Então eu peguei o arquivo que foi gerado pela ferramenta kubectl, aquele comando. Então a gente tem as nossas chaves e valores e aí a gente pode ver que o JSON também segue esse mesmo princípio, né? Então o API version aqui aparece aqui também, seguido do valor. Só que observem como o JSON é mais verboso, tem essas chaves, as aspas, enfim, acaba ficando um arquivo um pouco mais complicado de ser lido. Já o YAML é mais diretão, é bem mais fácil, né? Agora que a gente já viu que é possível transformar de um para o outro, a gente vai voltar a focar no nosso YAML e eu vou começar a explicar para vocês o que significa cada trecho dele. Então, pessoal, olhando aqui de uma forma simplificada o arquivo, a gente consegue identificar 4 partes. A primeira parte, que é constituída da chave API version e kind, elas mostram informações da API utilizada. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ver em mais detalhes o que significa isso. Aí, dentro da chave metadata, a gente consegue perceber que tem outras chaves aninhadas dentro dela, né? Então, essa chave aqui serve para indicar metadados no recurso, como, por exemplo, o nome do deployment, labels ou annotations que a gente queira passar, entre outras informações. Aí a gente tem a chave spec, que especifica como vai ser o recurso. Então, por exemplo, vai ter o número de réplicas do nosso deployment, quantos containers formam ele, as imagens do container. Então, assim, elas estão informando como a gente gostaria que ficasse esse deployment, é a nossa intenção, como a gente viu nos vídeos passados. E o status, ele mostra como está o estado atual do recurso. Então, vamos supor que eu pedi 3 réplicas, pode ser que em algum momento ainda tenha uma única réplica que esteja pronta, ou daqui a pouco vai aumentando, chega a 2, 3. Então, o status, ele é o que está acontecendo nesse momento. E spec é o que a gente tem de intenção que aconteça. Então, o Kubernetes sempre trabalha para levar o estado atual do recurso para ele ficar igual
o que a gente colocou na especificação aqui. Um detalhe que é importante eu mencionar é o seguinte: a gente está vendo deployment, né? Mas a gente vai ver que outros recursos do Kubernetes também seguem essa linha aqui da gente colocar essas informações, né? Na verdade, até o status não é obrigatório que a gente informe, né? Mas normalmente a gente vai informar a parte da API, dos metadados e da especificação. Então vamos olhar agora cada parte em detalhe, né? Começando pela parte da API que é utilizada aqui. A gente pode ver que no API version a gente tem duas informações. A gente tem a versão propriamente dita, que é a V1, e a gente tem essa informação aqui do apps, que é o grupo que a gente está utilizando. Talvez isso fique um pouco confuso, mas vamos olhar no site do Kubernetes para a gente entender melhor quais são os grupos e as versões disponíveis. Então, pessoal, estou aqui no site, né? Também está na descrição do vídeo. Aqui no final é importante dizer que a gente, durante os vídeos, está utilizando a versão 1.20, mas você pode trocar aqui de acordo com a sua versão, por exemplo, trocar para 1.22, ele vai funcionar também. E aí a gente tem aqui os API Groups. Vamos clicar aqui, a gente consegue ver o seguinte, ó. A gente está utilizando o grupo Apps na versão 1, então tem somente a versão 1 disponível para ele. A gente tem outros grupos aqui que vão gerar outros tipos de recursos, né? E eles podem ter versões diferentes, como V1 e V1 Beta, ou somente versão beta ainda, né, alfa, que são recursos novos que estão surgindo. Então, por exemplo, na parte aqui de Workload APIs, a gente vai ver que a gente está fazendo um deployment, né, utilizando a versão 1 e o grupo apps. É basicamente isso que a gente informou no nosso arquivo de deployment, que a gente consegue ver aqui, né? Então a gente está usando o grupo apps com a versão V1 e o nosso tipo é deployment. Cada um desses carinhas aqui, ó, são tipos. Então, por exemplo, considerando o grupo apps e a versão 1, nós também temos o kind de Monset. Já se a gente utilizar o grupo core na versão 1, temos o pod, por exemplo, né? Podem ter diferentes kinds para um mesmo grupo e versão da API. Se a gente quiser ter mais informações sobre o deployment, o que a gente pode informar, a gente pode clicar aqui e ver essa constituição aqui do arquivo, né? Então, por exemplo, API version e kind. Aqui a gente tem a descrição do que significa cada um deles. Aí, por exemplo, metadata, que é o que a gente tem aqui, spec, status, também tem o significado deles, né? A gente consegue clicar aqui e tendo mais informações do que a gente pode colocar dentro deles, né? Annotations, cluster name, etc. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. É bastante importante vocês conhecerem esse site aqui da documentação, né? Então é importante dizer que como o kubectl ele usa as APIs do Kubernetes, como eu já falei, ele transforma tudo isso aqui em JSON e submete, né? E tem esquemas JSON que definem quais campos são obrigatórios ou não, né? E eles seguem essa documentação aqui. Então é bastante importante conhecer isso, né? Mas vamos continuar. Eu espero que tenha ficado claro. Então, aqui no fundo, o que a gente está definindo é qual API e qual versão que a gente vai estar utilizando, né? Quem vai fazer essa chamada por baixo dos panos é o kubectl para a gente. Então, prosseguindo, vamos olhar agora a chave metadata, né? Então, dentro dela, a gente pode ter algumas informações, como eu falei para vocês, né? Como o nome, no nosso caso aqui, o deployment vai ter o nome Nginx. A gente está atribuindo a label cuja chave é app com valor Nginx para ele. Essas labels, como a gente viu dos vídeos anteriores, serve para a gente conseguir classificar, categorizar esse nosso objeto, né? A gente consegue fazer buscas mais fácil usando as labels, enfim, serve para identificação. Aqui um campo que informa quando foi criado esse recurso, né? Quem preenche essa informação para a gente é o Kubernetes na hora que a gente de fato submete esse arquivo para lá. Então são campos de metadados desse recurso. Na parte de spec, como eu mencionei para vocês, a gente pode determinar, por exemplo, o número de réplicas. Aqui no caso, a gente está informando que vai ser uma só. Isso vai dar origem a um único pod. E aí a gente tem uma parte bastante interessante do deployment, que é esse selector aqui.
Esse selector, a gente está falando que a gente vai usar labels como seletores. Então, o deployment vai procurar pods que tenham essas labels. Aqui, no caso, uma única label, né, com a chave app e o valor nginx. E com isso, o deployment vai saber quantos pods realmente estão ativos, né, que vai aparecer depois aqui no status. Se ele tem que criar algum, se ele tem que destruir algum. Então, ele usa, é como se ele fizesse uma busca pelos pods que tenham essa label aqui definida e ele já vai saber como gerenciar. A gente vai ver daqui a pouco aqui no template como que a gente informa essas labels para os pods, né? Mas é basicamente isso que vocês têm que gravar, que esse seletor aqui é utilizado nessa label, poderia ter mais de uma no caso. Então ele vai procurar pods que tenham essas labels para ele saber que ele tem que gerenciar. O strategy a gente não vai ver agora, mas futuramente a gente vai ver que são estratégias de implantação, né? Então, por exemplo, a gente poderia matar todos os pods atuais e criar novos quando a gente atualizar esse deployment, ou a gente pode matar 25% dos pods, criar já 25% novos, né? E substituindo aos pouquinhos, enfim, são estratégias que a gente pode utilizar, mas não se preocupem com isso agora que a gente vai ver mais detalhes posteriormente. Na parte de template, a gente pode perceber aqui que há uma repetição dessa estrutura, né, de metadados e de especificação. Aqui, esse template ele é utilizado para criação dos pods que vão ser gerenciados pelo deployment. Então vamos ver de novo aqui cada pedaço desse, né? Na parte de metadados, muito parecido com o que a gente tinha, também o creation timestamp vai ser preenchido pelo Kubernetes. Aqui, esse labels são os labels que vão ser informados para o pod. E é importante que ele tenha os mesmos labels que a gente informou aqui atrás como match labels. Então, por exemplo, aqui a gente colocou app nginx, então é obrigatório que no template aqui tenha um app nginx. Poderia ter outros que não estão contemplados lá nos seletores, mas todos que estiverem contemplados lá no seletor tem que aparecer aqui, porque como eu falei para vocês, é desse modo que o deployment vai saber quais pods que, entre aspas, pertencem a ele, né, que ele tem que gerenciar. Na parte de spec aqui, a gente tem uma parte onde a gente define os nossos containers. Então, no caso, a gente, cada um assim, isso daqui representa um container, né? Eu poderia ter outro tracinho aqui embaixo, image, outra imagem, por exemplo, seria outro container que vai ser criado para cada pod, né? Então, lembrando, um pod pode ter mais de um container e um deployment pode ter mais de um pod. E aqui, no caso, a gente só tem um. Então, a gente está falando que a imagem que vai ser utilizada é o nginx, que está lá no Docker Hub, né? Aqui a gente está na forma abreviada, mas no fundo ele vai procurar lá no Docker Hub o nginx latest, né, que é o nome completo da imagem. Aqui é o nome que a gente quer que tenha o container, poderia ser qualquer nome, não precisa ser o mesmo da imagem, como a gente fez nesse caso. E a gente tem uma parte interessantíssima, que vocês devem ficar sempre atentos, que é a parte de resources. Isso significa o quê? A gente consegue definir, por exemplo, uma porcentagem do CPU que vai ser utilizado por esse container, ou então a quantidade de memória máxima alocada para esse container. Com isso, se a gente coloca esses limites aqui de recursos, né, o nosso container não vai ser guloso e comer todos os recursos da máquina onde ele está rodando, por exemplo, né? A gente consegue ter um bom controle. Também, assim, é importante saber isso agora, mas os detalhes eu vou apresentar posteriormente para vocês. Por fim, a gente tem uma parte de status aqui, né? Aqui está vazio porque esse arquivo é o que foi criado pelo kubectl, não chegou aí lá para o Kubernetes para ele preencher essas informações, né? Que ele que tem o controle lá. Mas aqui são informações, quantas réplicas estão ativas, por exemplo. Também a gente viu um pouquinho no vídeo passado esse status, mas basicamente o importante é saber que ele mostra o que está acontecendo nesse momento. E lembrando que o Kubernetes sempre tenta fazer com que o status seja igual a especificação aqui que a gente tem. Então, para vocês entenderem, por exemplo, o que aparece no status, né? Eu obtive esse arquivo aqui a partir do kubectl, como a gente fez no vídeo passado, vendo o describe lá do deployment, né? E aí a gente consegue ver, por exemplo,
o número de réplicas que estão disponíveis e condições, né? Coisas que vão acontecendo assim, como se fossem eventos que ocorrem, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui o horário em que aconteceu a última transição, o último horário em que foi realizado um update do recurso do deployment, a mensagem informando que o deployment já está com o mínimo de disponibilidade, né? Ou seja, a gente pediu uma réplica lá, ele já está com uma réplica. Fala a razão aqui, né? Dessa condição aqui, então é porque foi atingido esse número mínimo de réplicas, está disponível. O status está true e o tipo é available, ou seja, está disponível essa réplica aqui. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão geral desse arquivo YAML. A gente vai ver futuramente outros recursos além do deployment e a gente vai ver que muito dessa estrutura é repetida. Então, de certa forma, fica mais fácil porque fica algo mais familiar para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos próximos vídeos a gente vai continuar vendo como refinar ainda mais esse nosso deployment, né? E ver os passos que o Kubernetes realiza quando é feito um deployment ou uma alteração num deployment.